E fala pessoal, vamos voltar aqui com o nosso cruz de usuários. Vamos implementar agora, vamos dar uma olhada aqui no route list. Tem o get by ID do usuário, que é o user controller @show. Então vamos fazer esse cara aqui logo. Vou clicar o index, colocar aqui show. Vamos mudar aqui para user no singular, Ctrl D para selecionar os dois. User. E pessoal, aqui a gente tem que receber o ID desse usuário, né? A gente quer esse cara pelo ID. Não precisamos do objeto de request, porque não vamos usar ele. E aqui a gente faz um where. Simplesmente um where. ID e faz um first. É basicamente isso aqui. Um where com eloquent URM. Muito simples. Vamos testar isso aqui. Bora subir nosso servidor. Pegar PHP Server. E voltar aqui. Criar outra. E vamos colocar aqui /1. E perfeito, pessoal. Eu trouxe nosso usuário aqui, né? Como previsto. /3, porém tem aquela coisa, né? Se a gente passar um usuário que não existe, por exemplo, 5, ele vai retornar um erro pra gente, né? Porque ele vai fazer. Ele vai tentar buscar esse cara aqui, esse cara vai retornar null, porque ele não existe, e a gente vai tentar fazer um toArray de algo que é nulo. E aí ele tá falando aqui. toArray on null. Inclusive, ele voltou em HTML porque a gente não colocou o header accept. Accept application JSON. Agora ele vai voltar em JSON. Então coloque esse header aí. Mas beleza, a gente precisa verificar se esse cara existe. Seria basicamente um if empty user. E aí a gente retorna algo. A gente poderia retornar uma response com 404, mas eu vou criar uma exceção. Então vamos de PHP artisan make exception e um not found http exception. É uma exceção customizada que a gente pode estar criando. Então ele já criou ela aqui, ó, em exceptions. Ela estende de exception, né, que é a exceção base ali. E para ela renderizar um JSON, a gente cria aqui um public function render, recebe uma request e retorna uma resposta. Return response. E aqui a gente passa esse cara. Vamos colocar aqui um message. Message é um this get message. Esse cara aqui, ele pega do exception. Esse get message basicamente retorna a message que vai ser passada via construtor. Vamos criar aqui o construtor. Public function construct. Vamos receber somente a message mesmo. Deixar uma message padrão aqui. Resource not found. E chama o construtor pai. Para chamar o construtor pai, parent construct. Passando essa message, né? Que aí basicamente ele vai chamar esse construtor aqui, da classe pai. E aqui já tem esse get message, que foi o que a gente chamou nesse caso aqui. Vamos passar aqui um 404. JSON response. Eu acho que é assim, HTTP not found. Beleza. Ele vai pegar aqui o 404. Creio que seja só isso com relação a essa exception. Vamos dar um throw new not found http exception. A gente pode passar uma mensagem aqui, né? Usuário não encontrado. Vamos dar um PHP Action Server de novo. Então, perfeito, pessoal. A gente conseguiu ali lançar a exceção quando o usuário não existe, né? Caso ele exista, normalmente ele vai retornar o usuário. Mas por que lançar uma exceção e simplesmente não lançar um return response ali com 404? Porque no caso desse cara aqui, a gente consegue ter uma rastreabilidade maior de nossos erros. Por exemplo, aqui no Handler, se a gente usar alguma ferramenta para captura de erros, nesse sentido, né, captura de erros, logs de erro, a gente consegue configurar aqui nossas exceções. Inclusive, a gente pode não reportar exceções, por exemplo.
Então, para rastrear esses erros, fica melhor utilizando exceções customizadas. E a gente pode criar exceções mais específicas, né? Eu criei uma exceção bem generalista aqui, uma not found HTTP exception geral, mas a gente poderia ser mais específico aqui em usuário. Só que a ideia aqui não é essa, e sim mostrar que isso existe e pode ser usado. Essa aula eu vou encerrar aqui, porque já deu um tempo legal, e vamos finalizar o quiz de usuários na próxima aula.